Vidas negras importam. Todas poetas. Catita. Pode uma poeta não ter vivido isso, mas sentir como se fora. Pode outra poeta ter vivido aquilo, mas negar-se para não aborrecerem. Pode a poeta querer socar seu nariz, mas atilhar-lhe palavra. Pode qualquer poeta usar um palavrão dos grandes. Ela quer, ela pode. Pode a poeta chorar ao voltar andarilha, sem ter vendido um livrinho que virasse leite de sua cria. Tal Carolina, sem papel ferro para catar, com desejo de morrer, mas sem antes escrever. Então entenda o punho erguido da poeta. Leia, ouça a poeta, reflita sobre suas palavras, receba seus silêncios, publique seus livros, compre seus livros. Poemas, imã de geladeira, brigadeiros, brinco. Não faça mimimi de seus imperativos. Respeite a arte, que é um trabalho dela, mas nunca deleite, desvario ou ilusão. Antes, urgência. Urgência de mulher é dor crônica do mundo. Salve! Meu nome é Plínio Camilo e eu estou apresentando hoje Nota de Escurecimento Gerações. E antes, eu vou oferecer essa conversa para minha irmã, Luísa Paula da Silva Camilo, a poeta, professora Catita, Cristiane Sobral, Daniela de Oliveira, Ifé Rosa Odeque, Tio Sandro Oliveira, Luana Levi, Luana Passos, Miriam Castro, Miriam Vieira, Odailton Alves, Zaine Lima da Silva, e a memória da minha mãe, Luísa da Silva Camilo, e da minha tia, Lucila da Silva Dias. E aí, para a gente conversar sobre literatura, Maria Firmina e outras coisas daqui, de lá e do Maranhão, eu chamo a Ilma de Fátima de Jesus. Vamos lá, Ilma, bem-vinda, querida. Muito obrigada pela sua presença. Bem-vinda, querida. Salve. Muito obrigada, salve, Plínio. Obrigada pelo convite para poder conversar sobre Maria Firmina dos Reis, né? Eu sou uma maranhense como Maria Firmina dos Reis, esse era o pseudônimo dela, né? E também nasci em São Luís como ela, né? E é muito bom poder falar de Maria Firmina dos Reis, né? Eu sou uma professora e atualmente faço curso doutorado em educação, né? E também escrevo, né, para que a Lei 10.639 saia, né, do papel e vá para a sala de aula. Então, a gente contribui com os nossos escritos, né, para que professoras e professores possam ter, né, como trabalhar, né, a temática sobre o negro, sobre a história e cultura do negro no Brasil, né, e também história da África. Eu gosto muito do que eu faço, sou formadora de professores e professoras, né, da educação básica, e costumo sempre fazer com que eles me devolvam, né, elas me devolvam, as professoras são a maioria, né, um pouco do que fizeram, né? Então, com o desafio, que atividade foi realizada, né? Então, é interessante a gente pensar nisso, né? Mas eu sou uma maranhense que nasceu em São Luís e vivi muito tempo em São Paulo, né? Mas nos anos 90, eu voltei para minha terra, né? Fui resgatada, né, para as raízes, né? Então, é muito bom porque eu estou em família, né? E Maria Firmina dos Reis nasceu no bairro de São Pantaleão, só que não é um bairro de São Pantaleão hoje, tem a Rua de São Pantaleão, né? O bairro é Madre Deus, né? Então, ela nasceu em São Luís, né? No dia 11 de março de 1822. Então, neste ano, nós temos o bicentenário do nascimento de Maria Firmina dos Reis, né? E, como ela só foi batizada em 1825, há uma confusão sobre a data de nascimento dela. Antes, nós mesmos informávamos que era 11 de outubro, e não era, né?
de 1825. Então, a data mesmo está certa como 11 de março de 1822, e aí, né, tem se comemorado um pouco desse bicentenário de uma escritora, primeira romancista, né, negra brasileira, porque ela, na verdade, inaugura, né, essa literatura, né, que nós consideramos a literatura negro-brasileira. Por quê? Ela, né, coloca, na verdade, vida, né, nas pessoas que estão ali, né, nos personagens que estão na obra, né? E é interessante, quando ela escreve, ela nomeia as pessoas, ela não, sabe, se a pessoa é uma escravizada, ela tem nome, né? Então, é muito interessante ler Maria Firmina por isso, né? Então, ela é filha, né? Na verdade, daqui de São Luís, né? E viveu em Guimarães, onde ela criou uma escola mista e gratuita para crianças pobres, né? Então, mista numa época em que as meninas não iam para a escola, então é muito bom, né, ter uma escola naquela época, né, em pleno século XIX, né, que fosse possível para as meninas poderem ir, né? Então, o que a gente tem de informação é que a mãe dela é Leonor Filipa, que, na verdade, é, era escravizada, né, do pai, né, que ela não tem o nome no registro, que é João Pedro Esteves, né? Então, é interessante que a gente percebe que há muitas, né, crianças negras também nessa situação, né, sem o nome do pai, né, nos registros de nascimento. E é uma história recorrente daquela época, não é? Então, de pessoas escravizadas, né, que, na verdade, tiveram filhas, né, com seus senhores, né? Então, mulheres que... e Maria Firmina dos Reis nasce nesse contexto, né? E a mãe Ilma, ficou muito... Ilma, Sim, só ajudar até para a descoberta. sim, sim. Muito obrigado. A mãe era escravizada e ela, sim, também? Ou como foi isso? Ela nasceu livre, né? Legal, legal, E é bom, legal. né? Porque, de certa forma, ela pôde estudar, né? Se formou, né? Então, ela foi nomeada professora, a mãe ficou muito orgulhosa na época, não é? Legal, legal. E ela queria que a filha tivesse o tratamento que as pessoas importantes tinham na época, sendo carregada num palanquim por escravizados. E ela disse: não vou, negro não é animal para se andar montado nele. Então, é uma coisa assim, ela sempre teve, na verdade, uma consciência, né, da situação, né, da escravidão, né, que a situação submetia as pessoas a essa condição, né. Então, é interessante que ela concorreu, né, a professora de primeiras letras, ou seja, de instrução primária, né, e foi aprovada, né, e foi em Guimarães, né. Então, é interessante que, porque essa mudança de São Luís para Guimarães, né, fez com que ela exercesse a profissão lá, né. Então, é interessante que a profissão dela de primeiras letras se deu de 1847 a 1881, né? E o Ou romance, também sim, aquela questão assim, para nós que estamos aham. aqui no Sul, né, e Ah, que a gente tem que prestar sim, atenção, a gente está aqui no Sul, essas pessoas não conhecem tudo. Guimarães é um outro município, é um outro município quanto também, dista de São que Luís? fica distante uns 200 quilômetros de São Tá, Luís, não, tá? perfeito, perfeito. Então, é algo assim que a gente faz uma viagem, eu fiz, né, para conhecer, inclusive, a escola, né, porque é alguma coisa assim que fica, né, como um ponto turístico, né? Aqui lecionou Maria Firmina dos Reis, né?
Então, é muito interessante. E, na verdade, o romance ela publica em 1859, né? E ela, na verdade, faz também outras publicações, por exemplo, o Conto à Escrava, né? Quer dizer, muitos escreviam naquela época, mas quando escreviam sobre pessoas escravizadas, as pessoas não tinham nome, era escrava, né? Ela dava nome a todas as pessoas que faziam parte do conto. É uma característica interessante, tanto no romance como no conto, né? E, na verdade, ela é uma, na verdade, pessoa que faz as descrições nas obras de uma época, né, da escravidão, mas que ela se devota à causa abolicionista, né? Então, ela vai sempre nessa situação de querer, né, a libertação das pessoas, né? Então, é interessante que ela se aposenta, né, com 34 anos de magistério oficial, né, aos 54 anos, mas ela continua a lecionar, né? Então, ela não, né, deixa de lecionar, tanto que ela funda em Massaricó, que né, é, na verdade, Guimarães, porque fica assim, é como se fosse um povoado, né? Uma primeira escola, né? E aí ela dá essas aulas, né? E, na verdade, era um barracão, como acontece em comunidades quilombolas, né? Do senhor de engenho, né? E aí ela se dirigia toda manhã para dar essas aulas às crianças, né? Num carro de boi. Eu lembro que meu avô tinha, né? Porque como as terras onde eu nasci ficam na zona rural, né? Esse costume de ter carro de boi é algo que foi sendo passado, né? E nós não tínhamos transporte nos anos 80, por exemplo. Então ele levava até um certo ponto, né? Do local do Itagipuru, onde eu nasci, para que a gente pudesse pegar um ônibus para voltar para a casa das tias, né? Então, é algo assim que a gente consegue. Salve! A gente teve um picote aqui, teve uns problemas técnicos, mas estamos resolvendo, já resolvemos. E aí agora a Ilma continua nos escurecendo muito sobre Maria Firmina. Querida, você estava falando sobre essa questão da Maria Firmina e o ano que foi publicado. É interessante Isso. para todas e todos que estão nos assistindo entender que a publicação do romance Úrsula da Maria Firmina foi feita no Maranhão, ela com aquele pseudônimo, uma maranhense, e muito antes da Uhum. maioria das obras do José de Alencar, que publicou aqui no Rio de Janeiro. Então, Isso, ela foi uma pioneira, né? verdade. E que a gente, muito depois, poucos de nós, ou quase nenhum de nós, estudou, leu como sofremos para ler, como sofremos para ler José de Alencar, e não sabíamos, muitos de nós não sabíamos da Maria Firmina, né? Nada dela. Assim. É verdade, praticamente um século depois é que ela vem a ser conhecida, né? Então, na década de 60, né, Maria Firmina aparece, né, do século passado. Imagine, né? Quer dizer, muito tempo depois da publicação, né? Então é interessante que ela tenha sido descoberta porque ela fez algo inédito, né? Quer dizer, e os conhecidos, né, escreviam, né, eram divulgados, mas Maria Firmina não era. E é valorosa a publicação, né, de Maria Firmina. E ela não tem só, né, o romance Úrsula, ela tem contos, ela tem poesias, né, muitos poemas, né, e inclusive ela tem um que é muito interessante, que é o que ela fez lá em Guimarães, na praia, né, que é alguma coisa que ela escreveu e é super romântico, é na Praia do Cumã, né? Então eu já quero ir para essa praia, porque quando eu fui, eu não fui à praia, eu já quero.
né? Então, ela é inspiradora. Eu posso ler? Por favor, era isso que eu ia Então, pedir. Por olha que bom. favor. Então, nas praias do Cumã, solidão. Aqui na solidão, minha alma dorme. Que letardo profundo. Se no leito há horas mortas, me revolto em dores, nem ela acorda, nem me alenta o peito. No matutino albor, a nívea garça, lá vai tão branca, doudejando errante, e o vento geme merencório, além como chorosa, abandonada amante. E lá se arqueia, em ondulação fagueira, o brando leque do gentil palmar. E lá nas ribas pedregosas, ermas, de noite a onda vem de dor chorar. Mas eu não choro lhe escutando o choro, nem sinto a brisa neste lento sono. Não tenho pena, mas meu peito morre. Que displicência! Não desperta, mora. Já não tem sonhos, nem já sofre dor. Quem poderia despertá-lo agora? Somente um ai que revelasse amor. Cantos à beira-mar. É, Então, Maria Firmina escrevia coisas muito bonitas, né? sim, sim. Retomando um pouco antes do picote que nós tivemos, você tinha. E eu peço para você, vamos aprofundar, vamos contar, vamos trazer, vivenciar nesse bicentenário da Maria Firmina. Você colocou que ela fundou uma escola mista, Uhum, né, no momento que não tinha uma escola mista, né, isso. e essa escola mista para pobres, isso depois que ela estava aposentada, o seu trabalho. Mas ela Uhum. também escrevia para jornais, então, né, ela fazia toda É essa. verdade. Ela colaborava com a imprensa local, na verdade. Então, ela publicou sempre, né, livros, antologias, né? Então, ela participava de antologias, né? E, na verdade, ela também foi musicista, né? E compositora. Então, era uma autora abolicionista, né? E ao ser admitida aos 22 anos no magistério, ela optou, né, para fazer, né, na verdade, essa atividade do magistério. Mas, mesmo assim, ela faz, né, um hino da abolição dos escravos, né? Muito Então, legal. é interessante, né? Porque ela tinha essa na verdade, veia abolicionista, né? Então, ela sempre, né, colocava, né, a visão dela, né, sobre, né, negros e negras, né? Então, é algo assim, né, que ela era uma pessoa reservada, né? A Marileia Cruz escreve um pouco, porque ela resgata do Nascimento Moraes, que escreve sobre ela, né? Então, é interessante que tem pesquisadores, né, que contam melhor a vida de Maria Firmina. É o caso de Nascimento Moraes. E aqui em São Luís, quando a gente vai à Praça Deodoro, como ela é chamada, tem que eles dizem que é uma praça do Panteão, né? Nessa praça para homenagear escritores e escritoras maranhenses. E por muito tempo ela foi a única ali presente. Só que não a imagem dela não retratava a imagem real. Né? Então, o busto que fizeram, como em muitas publicações a gente procura uma imagem de Maria Firmina, a gente encontra de uma autora gaúcha, Maria Exatamente. Benedita Bormann. É, né, Então, exatamente. Que e acaba só sendo uma. recentemente. Que acaba sendo uma invisibilidade, invisibiliza Isso, a Maria Firmina e também o trabalho de uma poeta erótica, né? Também, também isso neutraliza. também.
sabe, Verdade. é muito triste, né? Porque uma poeta que escreve num momento onde não é costume ter isso, Uhum. né? Ter isso e essa junção que essas coisas fazem, faz essa história. É triste, é muito É triste. verdade. E nós procurávamos uma imagem e aparecia essa. Então, a gente utilizava pensando, Maria Firmina. Mas, enfim, depois, né, por conta das filhas adotivas dela, a imagem foi desenhada e hoje ela é melhor retratada, Com né? certeza, Então, é bom, né? com certeza. Então, ela sempre é pensada, né, como uma escritora que deve ser homenageada. Então, ela foi homenageada várias vezes, né, e tem uma lista de obras de Maria Firmina, né. Então, Gupeva, por exemplo, é um outro romance, além de Úrsula, né, e é interessante que ela, nos poemas, tem Parnaso Maranhense, a escrava, o conto, né? E também tem o Cantos à Beira-Mar, que são essas poesias que, dentre essas poesias, tem aqui ela fala da Praia do Cumã, né? Então, é algo assim que a gente fica sempre ressaltando, né? E resgatando, né? Porque ela tem uma crítica, na verdade, uma visão crítica na obra, né? E quer dizer, num tempo do romantismo, né, ela tem, daquele século XIX em que ela escrevia, né, obras que marcam um período, né? Sim, Então, eu penso que outros escritores são mais conhecidos que Maria Firmina, mas ela realmente é a primeira escritora e é a primeira poeta maranhense também, né? Porque como ela nasceu em 1822 e morre em 1917, aos 92 anos, né, se descobre que não havia, né, outra, né, escritora antes. Né, e o pioneirismo da Maria Firmina, né, na literatura é interessante porque é uma literatura negro-brasileira, se a gente for pensar, né, é próprio dela, porque ela, o tempo todo, né, dá vida, né, às pessoas no que ela escreve, né? e o que Então, é interessante também, ajudando essa conversa, querida, por favor, é esse pioneirismo do livro do Úrsula. É um momento onde tem uma visão do navio negreiro, né, isso, né, do sequestro no navio negreiro, diferente daquela visão de Carlos, né, que veio de depois, Castro Alves, é Castro Alves, que veio verdade. depois, Uhum, é posterior. Primeiro nós é tivemos posterior. é posterior, né? Essa visão, ter esses personagens negros que não eram figurantes, que Uhum. interferem na história, né? São protagonistas, ou na melhor das São hipóteses, protagonistas, isso mesmo. coprotagonistas, são coprotagonistas, porque São, interferem na história, né? é verdade, Interferem, né? Mudam o rumo da história. Ou se com pensar que certeza. naquele conceito do protagonista, então aquele casal é o protagonista e esses são coprotagonistas. Mas isso é Verdade. interessante. E tem nome, né? E ela denomina. Uma coisa que aí Uhum. perguntar para você como professora é isso, né? Esse olhar dessas professoras, esse olhar desse professor, nós tivemos até pelo menos na década de 60, na década de 50, aquele professor que chega na cidade e ele escreve, sabe, rege a fanfarra, escreve poema, Isso, faz todas essas coisas. Então, a Maria Firmina fazia todas, assim, ela precisava colaborar, olha, com certeza seria isso. Professora, vê isso, a senhora faz isso, e ela vai ocupando esses espaços, né? Isso é é muito... verdade. Uma professora também que é pioneira em muita coisa, né? Quer dizer, na literatura, na educação, né? Então, é muito interessante. E ela, né, desafia, né, na verdade, muito do que a elite pensava sobre negros e negras, né? Sim, Porque ela sim, resolve que ela pode, né, ela pode. fazer isso, né? E Então, que eu acho, a gente estava discutindo outro dia que estão se descobrindo,
né? Porque como uhum. quem você colocou que escreveu a biografia dela, o José Nascimento Moraes Filho, ele escreveu, Moraes, o Moraes Filho isso. escreveu a biografia dela, hum, e agora a gente está conseguindo descobrir, então eu tenho certeza absoluta que outros e outras professoras que Uhum. escreveram esses livros que a gente pode até descobrir, né, se É conseguir fazer verdade. essas outras Aqui coisas. mesmo tem uma professora, que é Dilercy Aragão Adler, presidente da Academia Ludovicense de Letras, que ela escreveu Maria Firmina dos Reis, Uma Missão de Amor. E aqui ela reedita, né? Eu tenho esse livro que em 2017, né? Ela foi homenageada, né? Uhum. Aqui no Maranhão, na Feira do Livro de São Luís, né? É, Então, ela foi, digamos, a patrona da feira, né? Então, é muito interessante, porque é uma homenagem, né? E também uma oportunidade que nós tivemos de falar um pouco dela. Eu fiz parte de uma mesa redonda com essa professora, né? E é mais um livro que eu também, né, tenho, né, além do Úrsula, né, do romance, né, porque ela coloca, inclusive, muito do que a gente não tem sobre Maria Firmina nos livros, né? Então, quem fez homenagem a ela, né? Então, São Luís e Maria Firmina dos Reis, né? E aí ela resgata um pouco do que Nascimento Moraes traz de Maria Firmina, né? Porque era no ano de 1975, né? então, Que foi criado um carimbo em homenagem a ela, e né? que Pelos foi Correios e Telégrafos. É interessante, né? Quer dizer, legal, mas foi no Maranhão. no Aqui a gente Maranhão. não, Não sabe, é verdade. nós não vimos. É o fato, Aham, nós não vimos assim. Porque você imagina exato. assim, e aí você pode até me ajudar assim, onde nós estávamos em 75, né? 75, É, nós estávamos época da ditadura. época da ditadura, mas num movimento forte, ainda sobre o Exato. impacto da Carolina de Jesus, dos escritos da Carolina de Jesus. Imagina se Isso chegasse um livro, mesmo. olha o Outra Negra que escreveu um romance antes da Carolina de Jesus. É Aqui em verdade. São Paulo não chegou, Com pelo menos assim. certeza. Tudo bem, eu era um Aham. moleque de 15 anos, mas eu não lembro, Uhum. não lembro, assim. Com certeza. Então, é muito interessante porque várias sessões, né, de literatura homenagearam, né, os jornais, porque ela escrevia para os jornais, Sim. né? Ela, na verdade, era editada, publicavam o que ela escrevia, né? Então, é muito interessante mesmo. Então, ela faz um resgate, né, do que, né, fizeram em homenagem a ela, né? Inclusive, essa coisa da imagem dela foi tema de tese, né? Uhum. Quer dizer, por quê? É em busca de uma imagem que visibilizasse quem era mesmo Maria Firmina dos Reis, né? Então, é muito interessante nós podermos, né, ter, né, várias obras e várias autoras e autores que fazem, né, e o fragmento, Maria Firmina, Fragmentos de uma Vida, do José Nascimento Moraes Filho, né, é interessante por isso, porque tem praticamente a vida de Maria Firmina dos Reis ali. Eu Então, queria abrir, e que ele você também é um escritor abrir que um foi parênteses, invisibilizado, abrir um né? parênteses. Quem Sim. é esse José Nascimento Moraes Filho? Eu acho que Então, é vale um a escritor, vale a pena, porque pena. o escritor é invisibilizado, né? Mas que não faltam fontes para visibilizá-lo, ou seja, tentaram silenciá-lo, né? Então, a pesquisadora Marileia Cruz faz um resgate ótimo, ela escreve muito sobre Nascimento Moraes e Filho, né? Porque ela conta que ele foi precursor, né, em pensar a Academia Maranhense de Letras, né? E ele só é aceito, né, em 1934, né? E só toma posse em 1938, pode?
E aí, isso é pensado há 30 anos antes, né? E eles, porque os escritores brancos que foram para a Academia Maranhense de Letras impediram, Sim, né, sim. que um dos idealizadores, né, pudesse estar lá, né? Então, para você ver só como o racismo perpassa todos os tempos, né? Com E certeza, com certeza. ele era filho de libertos, né? Conseguiu estudar, um professor renomado. Ele foi professor de um dos autores mais conhecidos de São Luís, que escreveu Os Tambores de São Luís, Josué Montelo. Josué Então, Montelo. só para ver. Josué Montelo Então, li essa e ele história. foi professor dele, né? E também, assim, lógico, a gente até pode questionar, existiu essa questão do modernismo. Ele foi um modernista que também foi Ficou escanteado também, assim. exato, isso mesmo. Foi colocado de lado, né? Então, a história de Maria Firmina é muito interessante, porque essa questão dela fazer, né, a escola, né, em 1881, né, 7 anos da assinatura da Lei Áurea, então que crianças eram essas, né? A gente sempre fica pensando, as Uhum. crianças que não tinham possibilidade de ter acesso à educação, às primeiras letras, né? Com Então, de certeza. se escolarizar. É bem dessa época. E eu penso que Maria Firmina também, como a Conceição Evaristo, né, tinha uma escrevivência, não Sim, é? sim. Então, e a Conceição Evaristo reflete sobre isso, né, sobre a escrevivência de Maria Firmina dos Reis, né, porque é a coisa da afirmação como pessoa, né, da negação, né, da invisibilidade, ou seja, eu estou aqui, estou escrevendo, posso, né? Então, eu penso que a condição, né, da mulher negra na época da escravidão era outra, né? E ela viveu esse período, Sim. né? E ela consegue ser uma professora, né? Que, de certa forma, influencia, né? Quem estudou com ela, né? Então, eu penso que... E como É, escritora, e como uhum, escritora, trazer alguns temas é desconfortável. Você imagina, assim, hoje não sei qual tema seria desconfortável para eu, você escrevendo, tá? Mas você sim, imagina você, uma professora que é negra, que está na cara, você escolher aham, escrever um livro, né, uhum, romântico, que é um livro que está inserido na escola romântica, daquele momento, tá lá, não tem, né? Sabe assim, sim, é um livro de receita. A escola romântica é isso. Só que ela uhum, inova, porque assim, inova de trazer uma informação que não se tinha antes, pelo menos em livro, pelo menos me parece. é verdade. E trazer esse É, negro como uhum, personagem, como protagonista, né? O momento de protagonista é muito interessante, assim. com certeza. E além do que, me corrija se eu estiver errado, ela traz essas posturas diferentes de cada pessoa negra. É porque não tem, Exato, ele não trabalha em blocos, né? Não é sou, né? verdade. Isso é interessante, assim. Eu acho que Muito. você falando isso, não sei se é, o livro, ele é para nós uma história, ele é para nós um divertimento, que o livro é, ele é, mas eu acho que serviu para ela contar uma outra história para os alunos. Com certeza. E ela era uma pessoa de ação, não é? Então, ela não agia conforme os ditames da época. Porque o que era? Uma professora tinha que castigar, ela não aplicava castigos naquela época. Então, Boa. ela, não é? Ela preferia aconselhar, não é? Que é isso, a conversa, não é? Então, ela quando faziam alguma movimentação em Guimarães, paravam sempre na porta da escola e ela agradecia porque paravam, eles reconheciam a professora e ela sempre agradecia com um discurso que ela fazia na hora. Que Então, quer maravilha. dizer, ela conseguia, né, fazer, né, sempre algo, né, que agradava a todas as pessoas, né? Então, eu penso que Maria Firmina sempre
penso ela como uma professora, escritora, educadora à frente do seu tempo, né? Com certeza, Pela postura com à frente certeza. do seu Não, tempo. porque e aí você também falando isso, você tem eco na sua trajetória. Você sabe essa Aham. sacada que hoje que a gente começa e vai lá de Piaget, essa coisa toda, e Montessori, essa coisa e tal, Paulo Freire, Maria Firmina fazia antes e não tinha esse nome, Fazia, é verdade, com né. certeza. A pedagogia dela era outra, né? Aquela Então, pedagogia da presença, né. da E da presença, presença, exato, né? Séria, presente, né? Conseguia respeito de todas as pessoas, com né? certeza. Então, muito bom. Eu gostei muito de saber um pouco da vida dela, por isso, né? Porque a gente precisa estudar muito mais, né? Sobre Maria Firmina, né? Mas é interessante porque a gente vem resgatando Maria Firmina desde, né? São Paulo, né? Por exemplo, as mulheres negras, né, sempre escreve, por exemplo, a Alzira Rufino, ela fez A Mulher Negra Tem História, né, naquela época, né, dos anos 80, né, falando sobre Maria Firmina, né. Então, sempre nessa coisa de ser considerada a primeira romancista, né, e de ter prestado um concurso jovem, aos 22 anos, né, e de também de pensar, né, que o negro não tinha inferioridade, sim superioridade moral. Então, ela escreve aqui, que, por conta da humanidade, né, sentimentos, né, que você não via nessa época, não é? Então, ela escreve o tempo todo, né? E funda essa escola que fica, né? Para a história, na verdade, né? Porque fica mesmo, né? Então, quando ela morre aos 92 anos na casa de uma amiga ex-escrava, né? Porque ela havia sido escravizada, né? Ela morre pobre, né? E ela tinha adotado crianças, né? Teve muitos afiliados, ela era uma pessoa querida, né? Mas a dedicação dela, né? Sempre foi, né? Algo que nós devemos enaltecer, né? Para valorizá-la sempre, porque era uma pessoa dedicada, né? Então, ela foi também no Conselho da Condição Feminina, o primeiro Conselho da Condição Feminina, o Conselho Estadual de São Paulo, eu fiz parte, eu era uma conselheira junto com Sueli Carneiro, imagine, naquela época, em 85. E aí nós fizemos, né, na Comissão de Mulheres Negras, um calendário, né, para homenagear mulheres negras, e a Maria Firmina dos Reis é uma delas, né? Então, ela consta, né? E a data, né, do nascimento, março, 11 de março, já está aqui, né? E é interessante, né? Porque ela tem essa homenagem nesse calendário. E a imagem também foi aquela imagem, né, desenhada, porque ninguém tinha uma real imagem do rosto de Maria Firmina, mas real é dos últimos anos, ou seja, praticamente da última década, Com né? certeza. Teve o resgate. Ilma, nos conte, né, e me conte, assim, Uhum. como que é essa maranhense descobrir essa outra maranhense? Ah, isso é muito bom, sabe por quê? Olha só, anos 80, né? Você descobre, né, que tem uma autora que é a primeira romancista negra brasileira. Imagine, né? Que orgulho, né? Que felicidade, né? E as pessoas, ó, maranhense, como você, né? Então, para mim, muito bom. E aí você procura saber mais dela, né? Então, essa coisa do romance, e aí você procura só na biblioteca, né? Porque, quer dizer, algo esgotado, né? Todos os livros esgotados. Ainda bem que, né? A gente tem a reedição. Foi lançado, inclusive, na Feira do Livro de 2017 aqui em São Luís, né? Em que ela foi homenageada e eu aproveitei porque a gente consegue ir à biblioteca pública, né? É, na praça onde ela tem o busto, né? E agora ela está na Praça dos Poetas, né? Hum. Então, isso é bom, é uma praça nova, né?
que Maria Firmina está lá. E muita gente vai, turistas vão, tiram fotos, e é muito interessante, porque Maria Firmina está sendo visibilizada, ela está lá, né? Então tem um pouco da história dela nessa praça, né? Então eu penso assim, para mim é um orgulho, né? Porque a gente pensa sempre em escrever e pensa assim, no que ela também, numa época em que os homens escreviam, né, não querer o nome, né, ali. Então, ela escreve com pseudônimo, uma maranhense. Ninguém sabe quem é, né? E depois isso é revelado, né? Então, e a gente, quando escreve, sempre pensa nesse pseudônimo. Eu já pensei, eu sou apenas uma maranhense, né? Então, tentando escrever. Com certeza, com certeza. Aham. Não, eu já falo para mim que a minha vivência com professores, saber essa trajetória da Maria Firmina, eu vejo a minha mãe, vejo minha tia, vejo meu pai, vejo o Carlos Assunção nessas histórias, assim, porque eu imagino o Carlos Assunção também, né? Ele tem um discurso Verdade. para qualquer hora. Se parar na frente da casa dele hoje, ele tem quando o poeta acorda, né? É verdade. Então, Quando o poeta acorda, está acordando todo dia para a nossa felicidade. com E, certeza, e, ele, com e ele certeza. conversa conosco. Professora, né? Bom dia, tudo bem? Né? Então, é algo, e manda poesia, e é muito bom. E o Carlos de Assunção é um poeta que eu também tive o prazer de conhecer nos anos 80. Quando eu entrei para o Movimento Negro Unificado em 84, com quem eu entrei no Teatro Sérgio Cardoso? Acompanhada, você também vai para lá? Vou. Subimos as escadas do teatro juntos. Ah, foi muito bom, foi uma maravilha, porque eu já admirava das rodas de poema, né, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Então, aquele poema Protesto para nós, nossa, mesmo que voltem as costas das minhas palavras, não pararei de gritar, não pararei de gritar. Então, o protesto, né, que retrata um pouco da história da Associação Cultural do Negro, que ele fez parte, né, é um protesto que revoluciona, que diz por que existia associação, né? Por conta do racismo. Então, você precisa se organizar, né? Então, é uma associação que também, né, ele fazia parte e o protesto praticamente fundamenta, né, o que você tem como objetivo para a associação, né? Piedade não é o que eu quero, né? Então, tá tudo ali. Quer dizer, você quer muito mais, né? E é Quero entrar muito de cabeça necessário erguida. agora, né? É Agora eu não muito. pararia de gritar, né? É muito Não necessário. pararei de gritar, Não é pararia de verdade. gritar, é muito. E a gente fica muito feliz que ele esteja conosco e todo dia um poema novo, não é? Com certeza. Todo Sim. dia um poema novo. Ele falou assim: tirei umas férias, mas já estou de volta. Ótimo, Também fiquei maravilha. contente. Querida, vou Fiquei. pedir licença para você Uhum. para poder fazer o Estante Preta. Se você dá licença assim, para a gente fazer um tempinho para água, para você pensar, e aí já até combinar a nossa volta. Combinar a volta. Quando voltarmos, quero que você conte esse seu momento do movimento negro. Traga essas histórias, traga, né? Você deve ter separado e escrito, então você vai declamar, cantar, dançar, fazer todas as coisas, por gentileza, e a gente vai continuar falando de Maria Firmina. Tá Vamos certo. lá? Beleza, então vamos trazer o nosso Estante Preta. E lembrar para todas e todas que estão nos assistindo, estão nos vendo, assim, assine, né, o nosso canal. Para quê? Assinando, né, mais pessoas, mais gente vai poder assistir, ver essa importante conversa, essa interessante conversa e outras conversas que nós temos e tivemos aqui. E aí, dentro dessa história, dessa ideia da Maria Firmina, eu trouxe nessa nossa Estante Preta Água Funda de Ruth Guimarães, né? Trouxe a publicação da editora 34. Esse é o romance de estreia da Ruth Guimarães. Ele foi lançado também, né, de uma forma pioneira em 1946, no mesmo ano que Sagarana de Guimarães Rosa. E Água Funda ele tem
essa proximidade, né, do Sagarana, das obras do Guimarães Rosa, mas também muito mais dessa obra da Maria Firmina, mais pelas autoras também. Ruth Guimarães era professora com Maria Firmina, como Maria Firmina estudou folclore, escrevia para jornais, né? Com certeza escreveu poemas, fazia traduções, e a Ruth Guimarães ela tem uma escrita muito forte, muito potente, né? Ela faz nesse livro uma reconstituição da linguagem caipira, do caipira paulista, e que não é só o caipira paulista, mas é que também tem a influência do angolano, desse africano angolano. Então, entrelaça diferentes personagens, templos, né? Então, tem todo aquele personagem, né? E a história se passa em 1930, né? A gente passa nessa vida como uma canoa em água funda. A água bolia um pouco e depois não fica nada, disse Guimarães, Ruth Guimarães. Água funda, Ruth Guimarães. Uma outra dica, eu até nem sei se nós temos uma publicação nova, mas é uma questão de procurar, é A Mulher de Aleduma, de Aline França. Né? Esse livro é um romance, né, como diz outra, das escritoras afro-brasileiras esquecidas, diz a pesquisadora Aline Alves Arruda, pela literatura canônica, certamente Aline França está entre eles que foram invisibilizados, né? Nós pouco sabemos dela. A Aline França era uma baiana, telefonista, né? E o que conta esse livro? É muito interessante e até vale a pena prestar atenção no que esse livro fala. Ele conta, né? É uma escrita negra feminina. Ele narra a história de uma ilha desconhecida onde vivem os negros descendentes do velho Aluma, vindo do planeta Iogum, que é governado pela deusa Salapoia. Lá os negros vivem em perfeita harmonia e simplicidade, até que ambiciosos brancos tentam transformar o lugar em um paraíso turístico. Então, esse é um livro que tem essa questão de fazer trazer esse novo olhar sobre esse sequestro, essa luta, né, esse embate. E também tem uma questão de afrofuturismo, né, dessa questão de você quebrar alguns paradigmas. Então, é interessante esse romance para se ler, né, para se falar. A Mulher de Aleduma, Aline França. Mais um, mais um, uma dica, né, é o livro Macas, Sonhos e Raízes, de Sônia Fátima Conceição, que, segundo Henrique Marcos, né, a novela Macas e Sonho é o 8º livro, né, do projeto do Quilombo Hoje, né, livro do autor, que foi iniciado em 1984, esse livro é de 1991, ele traz alguns apontamentos, né, que ainda algumas histórias, né, alguns cortes. A narrativa tem como centro a trajetória de Joffre, um militante comprometido com a luta emancipatória negra. Nessa obra, a autora não apenas recria literalmente o movimento, né, a política de organização, na novela é o Movimento de Militantes Negros, MMN, como também expõe diversos dilemas e contradições de seus integrantes. Recusando-se, né, a sujeitar o personagem Joffre, se vê assolado por problemas econômicos e, por final, ele vai capitulando, né, a valores patriarcais. Marcas, Sonhos e Raízes é uma reflexão sobre essa questão do movimento negro dentro do movimento negro, né? Esse livro sai em 1991. E é interessante relembrar, é um projeto, o livro do autor a marca, né, a editora Quilombo hoje, ela tinha que cada autor, além de participar dos Cadernos Negros, também produzisse um livro. Essas foram as nossas dicas de hoje, né, do Estante Preta. E aí a gente volta agora com a Ilma. Assim, à luz desse livro da Sônia de Fátima, conta para gente, por favor, essa questão do movimento. O que é participar desse movimento negro? O que é
sair desse Maranhão, voltar para esse São Paulo, voltar para outro Maranhão? Uhum. Como foi, como é? É interessante que eu acabo fazendo um, faço um escrito, né, um memorial para os cursos de pós-graduação, tanto quanto mestrado como doutorado, afirmando, né, que eu fui na infância para São Paulo, mas São Paulo, na verdade, me ensinou muito, porque eu tive contato com pessoas que fizeram o movimento negro antes da gente pensar em fazer, né? Então, como os da Frente Negra Brasileira, a gente encontrava José Correia Leite, Raul Joviano do Amaral, né? E Francisco Lucrécio, que foram, Henrique Cunha, pai, né? E tenho filho, e depois, né, também, né, pessoas como Carlos de Assunção e muitos poetas, escritores, né, escritores do Quilombo hoje, né, como Cuti, Esmeralda Ribeiro, Márcio Barbosa, né, e Carlos de Assunção, esse poema Protesto ficava, né? E na verdade ele contribui para uma fase de conscientização também. Todos os poemas, né, do Quilombo, os autores que nós líamos, né, as autoras, né, de certa forma faziam nos refletir. E eu não entrei para o Movimento Negro Unificado em 78, porque foi o ano que eu entrei para a faculdade. Então, quer dizer, aquela coisa de se dedicar aos estudos, né, na graduação, aí já te faz, né, não, né, andar tanto, mas o círculo de amizades, por exemplo, era muito interessante, porque a minha amiga Hélida, que era a esposa do Márcio Damasio, né, que criou a livraria Ebó, né, a gente assistia, por exemplo, é engraçado que era assim, um círculo de amizade, vamos assistir o Jogo do Brasil juntos, né? E aí, no jogo, a gente falava, não vamos torcer para tal país, porque ele colonizou tal país de África. Então, sabe aquelas conversas, né? Então, conversas que nos conscientizavam. Mas antes de tudo isso, né? No início dos anos 70, a gente ia para uns bailes na casa da avó, na Ponte Rasa, em São Paulo, né? E aí era um baile, né, que nós dizíamos que nós encontrávamos nós mesmos, né, sabe? Então era aquela época do Black Soul, que depois, no Viaduto do Chá, tinha a distribuição das filipetas para saber que baile de que equipe nós vamos, né? Então era uma época muito saudável que a gente encontrava pessoas, né, que queriam encontrar pessoas como elas, né? Então, eu estava lembrando do Aristocrata Clube, né? Eu não fui no Grajaú, mas eu ia nos bailes no centro de São Paulo, que era matinê no domingo. Então, para quem trabalhava e estudava, era o possível, às 4 horas da tarde, ir, né? E ao som de Michael Jackson a gente dançava. Então, imagine, né? Naquela época, né? Então, eu penso assim que era interessante as equipes e a questão de uma consciência maior com a literatura, né, vem com o Quilombo hoje, né, com os cadernos negros, né, concurso que a gente fez com Abdias Nascimento, conscientização da cultura afro-brasileira, né, na PUC de São Paulo, depois teve no Rio, né, e ele, Lélia Gonzalez, que a gente militava na mesma organização, porque ela era do Movimento Negro Unificado, depois que ela fundou um coletivo que foi o Nizinga, né? E nós participamos, né, conversávamos muito com Lélia, dos 50 anos da Lélia, no dia 1º de fevereiro de 1985, né? Essa amizade, essa consciência, conversar com gente que escreve sobre a mulher negra como Lélia, nossa, é muito bom, né? E vai, né, te possibilitando crescer. Então, essa consciência foi adquirida onde? Da luta contra o racismo, né? De trabalhar numa empresa em que negros não ascendiam e formar um grupo de afro-brasileiros na companhia, né? Em que Cida Bento fazia parte.
né? Então, quer dizer, é algo assim que vem com a consciência, com a luta, quando você entra, né, para uma organização, né? Esse processo de conscientização de que se deve lutar, né? Podia existir antes, mas existiu muito mais entrando, sendo, digamos, militante orgânica, né? Ou Sim, seja, fazendo parte orgânica, né? Não é só, né? Formando pessoas, contribuindo, né? Em São Bernardo do Campo, onde nós moramos, nós contribuímos para a conscientização de uma geração de jovens que estão muito bem, né? Que o Sam de Oliveira é uma delas, Benedita Lopes é uma delas, Lourdes Lopes, a irmã, né? Queto, que é o Carlos, né? Onerê, então, o Acan. Então, tem uma geração que mantém o movimento negro unificado no ABC, né? E que hoje faz mil coisas interessantes que vão, né? Da verdade, passando mensagens, né? A literatura de Kiyosan, de Benedita Lopes, é uma literatura que, né? É forjada na consciência, né? Quer dizer, consciência do que eu sou, do que eu posso escrever, né? Então, eu penso que é muito bom, né? Esmeralda Ribeiro, Márcio Barbosa, nós fizemos cursos, né, juntos na USP, né, sobre religiosidade africana, e era muito bom, né? Aqueles sábados que eram sábados para quem trabalhava, estudava, então aos sábados, né? E às vezes lecionava também, né? Então, dando aula em cursinho. E é interessante que essa consciência nos faz tratar da questão étnico-racial, né, como a gente costuma dizer, antes da Lei 10.639. Porque você vai para a sala de aula lecionar língua inglesa, mas você leva textos de Martin Luther King, de Malcolm X, e para falar da luta, né, pelos direitos civis, para falar da segregação, do racismo nos Estados Unidos, né? Leva Nelson Mandela para falar do apartheid. Então, de certa forma, né, a militância faz com que a gente cresça, né, nesse sentido de ter uma consciência maior, né, sobre o nosso papel nessa sociedade como negras, né, e negros, né? Então, eu penso que isso é muito importante. Daí, né, o interesse sempre por escrever, por ler, por conhecer mais e mais escritoras como Maria Firmina dos Reis, né? E uma maranhense, olha aqui, Úrsula, a edição da Feira do Livro, né? A mais nova, né? E aqui tem o Conto à Escrava, é muito interessante essa edição, né? Porque resgata, né, muito dos escritos, né, de Maria Firmina dos Reis. Eu não sei se o que você gostaria que eu falasse eu consegui sintetizar, né? Mas quero dizer que tanto na pesquisa acadêmica eu resgato um pouquinho da vivência que me foi tirada, porque fui levada por conta do êxodo e da procura por melhores condições de vida pelos pais, né? Então, aqui, quando pesquiso a realidade educacional das mulheres quilombolas, tanto no mestrado como no doutorado, eu percebo que é um pouco do que eu vivia ao passar férias, né? Ir para a casa da minha avó, né? Aí eu falo, mas aqui é um quilombo, onde eu nasci é um quilombo. E o meu padrinho diz que no pós-abolição, o nosso tataravô comprou, né, com paineiros de farinha a terra, ou seja, era lá o quilombo, ou seja, onde eles viveram escravizados, né, os nossos ancestrais, e que se tornou o local onde eu nasci. Só que não foi titulada, certificada como comunidade quilombola, né, só como uma comunidade do campo rural, né, e é interessante porque a gente vai percebendo, isso nos dá essa consciência, né? Quando a gente faz um trabalho em comunidades quilombolas, que tem muitas aqui que a gente faz esse trabalho, né? E aproveita mesmo para contribuir, para identificar as
pessoas como quilombolas, né? Elas brincam, antes diziam que era carambola, brincando, né? Quilombola, porque é uma coisa nova, né? Que é uma comunidade, que às vezes eles falam terra de preto, comunidade negra, né? Então, e o quilombola é interessante porque resgata o sentido da tradição que foi guardada desde a época em que viviam nesses locais ou que, quando fugiram da escravidão, fundaram, né? E tem muitas histórias por aqui, Plínio, né? Por exemplo, Negro Cosme, né? Ele foi um escravizado que escrevia, né, na época para o imperador para pedir a liberdade dos escravizados, né? Uhum. Então, Cosme Bento das Chagas, Amundinha Araújo, que eu conheci em São Paulo, no Congresso de Cultura Negra nas Américas, que eu vivia lá, fizeram, o pessoal do Quilombojo fez questão de apresentar. Olha, é uma conterrânea sua, né? Amundinha Araújo. Ela é do Centro de Cultura Negra. E eu fiquei feliz da vida de conhecer uma maranhense como eu, lá em São Paulo, nesse congresso que foi coordenado por Abdias Nascimento, na PUC de São Paulo. Então, esses momentos, essa vivência, né, com todas essas personalidades, lideranças que fizeram história para mim e que escrevem até hoje, para mim foi fundamental para a trajetória que eu tenho aqui no Maranhão, né? Quer dizer, nós continuamos na mesma organização. Fundamos uma seção. Uhum. Vim em 96, em 97 fundamos uma seção do MNU. Então, quer dizer, a gente continua a militância, porque os casos de racismo ocorrem todo dia, né? Toda hora. Recebemos, toda hora, Toda hora. recebemos denúncia outro dia de que, nessa coisa do 7 de setembro, queriam, né, fantasiar as crianças de escravizados. Como foi Pode, feito nos aqui dias no de hoje. Sul? Como foi feito No no Sul, Paraná? fez, no Sul também, no Rio Grande do Sul. Eu É. estava fazendo uma disciplina na UFPEL, e aí veio, a gente fez uma nota de repúdio, inclusive, porque as pessoas não entendem, né, que as crianças negras não precisam viver esse passado triste, né? Elas podem ser, né, pessoas e personagens, né, importantes da história, né? Por que não é um Luiz Gama, um Uhum. abolicionista, não é? Então, um advogado, né, da época da escravidão. Quer dizer, essas histórias para nós são muito importantes, né? Então, sempre, né, nós recebemos, o racismo não acabou, ocorre todo dia, né? Todo dia. Querida, eu vou pedir uma licença para você, mas antes da licença, tem a questão toda assim para fala um pouco desse Cosme, desse escritor que escrevia. Conta essa história também, que é interessante a gente escurecer mais assim. É verdade. Então, ele escrevia para o imperador pedindo a libertação dos escravizados e fundou, na fazenda Lagoa Amarela, o Quilombo da Lagoa Amarela. E ele também, como Maria Firmina dos Reis, é um precursor, porque ele fundou uma escola para os filhos dos escravizados lá, né? Quer dizer, a vontade do acesso à educação era de muitos negros e negras. E Cosme Bento das Chagas, conhecido como Negro Cosme, né, foi, né, morto por alguém que figura como herói, como foi o caso de Zumbi, né? Ele foi morto por Duque de Caxias, né? Uhum. Então, e ele figura como herói. E Zumbi por Domingos Jorge Velho, também figura como herói. Então, Oh. quem são os nossos heróis? Nós resgatamos, né? E a história de Cosme Bento das Chagas é uma história a ser resgatada também, como de Maria Firmina dos Reis. Com certeza, com certeza. Uhum. Também tem essa questão do sanguinolento Duque de Caxias, né? Que aí Isso, o sanguinolento Duque de Caxias, é legal colocar essa história toda. Isso. é verdade. Pedir essa licença para você, querida, para a gente fazer uma, uma, uma questão, uma divulgação e lembrar e pedir para todas e todos assim, assinem o canal, né? Divulguem o canal, comente essa história, comente, deixa comentários, façam perguntas, façam sugestões de que a gente pode fazer, contribua, porque a contribuição, né, nossa é assinando o canal, divulgando o canal, comentando o canal. Vamos lá.
e, principalmente, podendo rever outras conversas. Então, eu vou trazer para a gente poder rever alguém que foi chamado, a gente chamou essa pessoa, e aí, que é alguém que eu quero agradecer muito, que ela me apresentou a Ilma, ela me trouxe assim, a bênção, que é a bênção, Ilma, de conhecer. Então, é lembrar uma primeira conversa que nós tivemos aqui no canal Nó do Escurecimento com a Benedita Lopes. Ela fala, conversa, faz várias situações. E aí eu peço, vão lá, assistam, comentem aquelas histórias, vem assim. E agradecer, como eu agradeço todos os dias, sempre quando eu vejo a Benê, né? Porque ela trouxe para a minha vida, para o meu conhecimento, trazer a Ilma. E aí por esse motivo que eu convidei ela, assim, para agradecer, né? E falou assim, não se perca de mim, eu não vou me perder de você, né? Mas é isso, então. Nó do Escurecimento com a Benedita Lopes vai estar na descrição, junto com a bio da Ilma, vai estar na descrição para vocês poderem, depois de ver assim, tá, eu não vi, quem é essa Benê? E aí você vê, né? Nós já temos o Nota, já está com um volume legal de conversas, então dá para maratonar, né? Então dá para você conversar, várias coisas, assistir, que nós temos várias ótimas conversas. Tive a sorte de trazer muitos bons e boas convidados. E é isso, Ilma, querida. Quero agradecer, quero sua despedida, mas antes eu queria uma declamação de alguma coisa sua. Você tem? O som. Eu tenho. Então, por favor. Agora, eu acabei me pegando. Mas acabou não pegando. Vai pegar lá, vai pegar, e aí, enquanto isso, eu continuo aqui falando, pedindo para as pessoas assinarem o canal, virem para a gente conversar, aproveitar enquanto a Ilma está indo lá pegar as questões dela, para aproveitar. E, principalmente, assim, tragam ideias, tragam sugestões do que a gente pode fazer, né? Dezembro a gente vai estar aqui, né? Dezembro, janeiro, a gente vai ter aquela folga, né? E a gente vai estar aqui para a gente poder conversar. E relembrando que essa conversa foi importante, que a gente falou, que vai, né, um dia antes do dia do professor, lembrar para quem eu estou oferecendo essa conversa. Para Luísa Paula, minha irmã, a Catita, a Cristiane Sobral, a Daniela de Oliveira, a Ifé Rosa OADQ, Kio de Oliveira, Luana Levi, Luana Passos, Miriam Castro, Miriam Vieira, Odailta Alves, Zanine Lima, Carlos Assunção, a todos esses professores, Plínio Camilo, meu pai, também professoras e professores que fizeram, né? Principalmente minha tia Lucila da Silva Dias, né? Oferecer essa conversa, né? A todas as professoras e professores pretos, pretas, que, graças a ele, a gente está aqui conversando. Sim, Ilma, por favor. Sim. Então, é um poema publicado em 1988, por conta do centenário da abolição. Na agenda escolar, né? Ouvi o clamor deste povo. Vieste de outro continente, para este que não era o teu. Amamentaste tantas crianças, mas não os filhos que eram teus. E hoje, mãe negra, alguma coisa mudou? Parece ter mudado, mas muito daquele tempo ainda se perpetuou. Mãe, hoje você cuida ainda de crianças que não são tuas, para que os teus consigam viver, mesmo que estejam nas ruas. Mãe, parece ironia do destino. O que antes era obrigatório, agora parece escolha. Mas o que resta para ti? Se queres continuar a tua raça, aceitar esse serviço ou viver sem nada nesse mundo sem graça? Mãe Negra, Ah, de minha autoria.
Legal, querida. Muito obrigado. Agradeço muito sua gentileza. Muito obrigado pela disposição para a gente conversa. Queremos mais. Está aqui a Ilma. Lá nos comentários vão estar, eu vou deixar todos, né, os links, né, aquelas coisas para conseguir, né, procurar a Ilma, que é importante você levar, trazer. Ela tem muito para contar, tem muito para fazer, tem muito para ajudar a gente a refletir, né, sobre nossas conquistas, o que a gente vai conquistar, né, o que a gente precisa conquistar. É isso, querida. Muito obrigado, querida. Eu que agradeço, fico à disposição e é sempre um prazer falar sobre esse assunto que você nos traz sempre. E eu sou assim fã de notas de escurecimento, Muito sabe? obrigado. Agradeço Fico a fazendo maratona às vezes para colocar em ordem, né? Assim. certeza, não é? E uma faz maratona, comenta aquela história toda assim. Uhum. E é isso. Agradeço a todas e todas. Obrigado. Assine o canal, divulga. Bora lá. Até. Tchau. Tchau.